Bem, meus irmãos, passado o nosso momento de cânticos e louvores, nós vamos dar sequência na nossa série de estudos. Nós vamos ler um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 23, texto conhecido. Já está projetado aqui, os irmãos quiserem me acompanhar, nós vamos ler até o verso 31, 23 a 31, sentado como estamos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca do nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfurecerão e os povos imaginarão coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades alinharam-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nesta cidade eles de fato se alinharam contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes as mãos para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários, pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a anunciar com coragem a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogamos mais uma vez as tuas bênçãos, Senhor, sobre nós, nos concedendo, Senhor, sabedoria, instrução, cuida do nosso coração, Senhor, que seja um coração desejoso de ouvir a tua palavra e que transforme o conhecimento em vida prática, Senhor. Quanto a mim, que sejam as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração agradáveis a ti, Senhor, Rei meu, rocha minha salvação. Lucas é um especialista em registrar a oração, né? No livro de Lucas, do que leva o seu nome, o Evangelho, ele registra, ele tem 3 parábolas, né? 2 no capítulo 11, uma no capítulo 18, registrando orações. Ele também registra a oração do Pai Nosso, ele registra a oração de Simeão, a oração de Maria, a oração de Ana, a oração da profetisa. Enfim, Lucas registra a oração, né? O interessante é que ele não era um judeu. Ele não era um judeu e teve essa preocupação de registrar. Passando do Evangelho, ele vai para o livro dos Atos dos Apóstolos, então, e registra muitos momentos de oração, especialmente dos apóstolos. Nós temos esse relato aqui do capítulo 4, mas temos o relato anterior que diz, que é muito conhecido, onde ele fala que todos estavam sempre unidos, né, em prol da doutrina e perseveravam em oração. Capítulo 4, ele fala de novo de oração. O tempo todo Lucas se preocupa em registrar oração. E o interessante é que ele o faz com o seguinte cuidado. Lembrando, né, os irmãos conhecem que o Lucas e Atos é uma obra de um volume. No nosso cânon, na nossa Bíblia, ela é dividida, né, em 2 livros. Mas Lucas tem o cuidado de registrar Jesus como modelo de um homem que ora, e no livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos como seus primeiros e mais próximos seguidores, como homens que oram à semelhança do Mestre. Aqueles que Lucas registra no capítulo 11, que pediu ao Senhor, ensina-nos a orar, agora no livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas mostra, eles aprenderam. Eles oram. E de maneira particular, eu gosto dessa oração do capítulo 4,
que sempre me vem à memória quando a gente fala de igreja perseguida. Quando a gente fala, né, a gente hoje com a internet, com Facebook, WhatsApp, Instagram, chega à nossa mão o tempo todo notícias de nossos irmãos sendo martirizados, sendo colocados, né, com a sua vida em risco, né, e outros levados à via de fato, né, são mortos sob a perseguição. E interessante que normalmente o movimento na igreja, quando vem esses vídeos, é pedindo oração para libertá-los. Mas quando você lida com esse povo que serve nos países perseguidos, eles não pedem oração para que não tenham a sua vida em risco. Comumente eles pedem para que abram, para que surjam oportunidades de pregar o evangelho. Comumente eles pedem que haja recursos para que eles continuem fazendo as obras e pedem para que o Senhor lhes dê força para preservarem, mesmo com o preço da própria vida, o testemunho fiel. E é o que a oração dos irmãos aqui, que eles falam. Dá-nos coragem. Eles contam tudo que estavam sendo feito, o que fizeram a Jesus, o que estava sendo feito aos servos que o representavam, mas eles não oram pedindo que a coisa afrouxe. Eles não oram pedindo para que tenham vida mansa. O que eles falam? Nos dê, Senhor, diante de tudo que está acontecendo, intrepidez, ousadia para continuar anunciando a Tua palavra. Como é diferente, né? Eu acho que alguns de nós, às vezes, têm receio de ler a Bíblia, porque a Bíblia nos bate toda hora que a gente está lendo, porque como é diferente o nosso modo de vida com aquilo que nós vemos registrado nas Escrituras. E isso deveria encher o nosso coração de gratidão e deixar evidente na potência máxima quão benevolente, quão amoroso, quão gracioso é o nosso Senhor que nos salva apesar disso tudo. Apesar disso tudo, Ele continua nos salvando. Deixa eu ver aqui se eu me acerto com a tecnologia. Ninguém vai ver. A letra ficou pequena. Mas vamos lá. Vou estar lendo aqui. Por que orar? Por que orar? As Escrituras nos respondem. Quanto à palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus estima a oração é representado pelo fato de que nos chama a orar sem cessar, ser sóbrios e vigilantes em orações, ser perseverante na oração, vigilante na oração com ações de graça. No entanto, apesar de todas essas referências da palavra de Deus que apontam essa importância, comumente ela é negligenciada ou simplesmente tratada como uma formalidade, como eu já falei na introdução do nosso culto. A oração, via de regra, ela se tornou a oração que se levanta pela manhã, abençoe meu dia, a oração do almoço, graça te damos pelo alimento, a oração da noite, Senhor, me dá um bom sono. Perdeu-se de vista a vida de Jesus, que era uma vida orante, perdeu-se de vista a vida dos apóstolos, que são aqueles que, depois de Jesus, transformam em ensino sistemático a palavra de Deus para que nós venhamos a entender e praticar. Nós perdemos de vista. Então, a nossa oração, ela virou uma oração ritualística. A gente pouco pede para os nossos filhos orarem, mas quando ele senta na mesa e não ora, ele fala, já orou? Porque ele pode passar o dia todo sem orar, mas sentou-se à mesa contigo e não orou, você vai e fala. Mas durante o dia ou a semana, às vezes o mês, o seu filho nunca viu você fora desses horários litúrgicos, quebrantado em oração, se retirando para a oração, de joelhos, deitado, em pé, rosto na parede, seja como for. Mas na hora que ele vem se sentar para a refeição, você lembra, você orou? Porque não é uma questão de vida, é uma questão de ritual.
Nós cantamos um louvor aqui, o primeiro louvor que nós cantamos, ele fala de um desejo, de um prazer de estar com Deus. Um autor, ele diz o seguinte: o tempo de oração que você dedica durante o dia é a medida exata do prazer que você tem em estar diante de Deus. Repetindo, o tempo que você dedica de oração durante o dia, ou de oração diária, lhe dá a medida exata do quão é desejoso, quanto você deseja estar diante do Deus que sonda os corações. Como tem sido a nossa constância em oração? Encontrar-se com o Senhor e mesmo assim continuar a buscá-lo. É um paradoxo da alma que ama a Deus, é um sentimento desconhecido daqueles que se satisfazem com pouco, mas comprovado por alguns filhos de Deus que têm um coração abrasado. Os corações que estão cheios do amor a Deus são os que demoram na presença de Deus. Homens cujo coração abrigam tal amor, que o coração abriga tal amor, possui uma qualidade especial. Eles são profetas, não escribas. Pois o escriba fala do que leu, o profeta fala do que viu, do que experimentou. Esse livro, que é um clássico, já um livrinho de bolso, ele normalmente nos choca a cada leitura, né? Que é A Procura de Deus, do pastor A.W. Tozer. É uma leitura que nos afronta e nos coloca em perspectiva o quão pouco nós desejamos essa intimidade com Deus que foi cantada, né? Porque esses homens se aproximavam de Deus, e quanto mais se aproximavam de Deus, mais eles tinham necessidade de Deus. Então eles não conseguiam sair de diante de Deus do momento de oração. Não era aquela oração contando os minutos. Era um prazer em estar na presença. Era um prazer em estar no momento de solitude, de solidão, a sós com Deus. Era o momento especial da vida deles. O momento especial da vida deles não era o momento que ele vinha pregar a grandes igrejas. Não era o momento que eles iam cantar a grandes multidões. Não era o momento em que ele ia por uma doença de alguém. Mas a alegria deles era o tempo gasto. Nas biografias desses homens que lançaram, né, fundamentos, que lançaram coisas ao longo da história da igreja, você via que o tempo que esses homens gastavam em oração é impensável para a maioria de nós hoje. É impensável. Mas eram homens que tinham sede de Deus, à semelhança do salmista, da família de Asaf, que diz: todo o meu ser tem sede do Deus vivo. O principal não é pedir que Deus faça, mas o essencial é saber o que pedir, para saber o que Ele quer responder e assim cooperar com os verdadeiros propósitos de Deus. Uma outra coisa que era muito comum, ou que é muito comum em servos de Deus que oram: respostas às orações. Mas aí a gente às vezes tem uma impressão que essa resposta às orações tem a ver com a nossa petição pura e simplesmente. Mas o que a gente aprende com homens e mulheres que nos ensinam a uma vida de oração é que suas orações eram respondidas porque o nível de comunhão com Deus, o tempo que estavam com Deus era tão grande que eles passavam a desejar o que Deus desejava. A oração deles passavam a ter a estrutura, não repetida como mantra, mas a estrutura da oração que Jesus ensina. Primeiro era o seu reino, primeiro era santificar o seu nome,
Primeiro eram os outros e a justiça na terra. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, estabeleça a sua justiça. Era procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque à medida em que eles se aproximam de Deus, Deus se aproxima dele, ou como está escrito, né? Serei achado de vós quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, à medida que nos achegamos a ele, ele se derrama em nós. E nós começamos a desejar o que ele deseja. E quando nossos desejos convergem, as coisas acontecem. O nosso tema, o ano que vem, é uma igreja, né, vivendo, é uma igreja no centro da vontade de Deus. Qual é o caminho para viver no centro da vontade de Deus? É o avião de duas asas: oração e palavra. Não é um avião de asa quebrada. Aquela ideia de pessoa, eu amo a palavra de Deus, mas não amo a oração, é difícil de você conseguir entender isso. Porque o amor à palavra de Deus te consome e a palavra te leva a desejar falar com Ele. Eu ouço Ele na palavra e falo com Ele em oração. É um avião de duas asas. E esse avião nos conduzirá ao centro de sua vontade. Então, por que nós oramos? Lembrando que nós estamos falando de que uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que tem uma vida de oração constante. E por que essa igreja precisa ter uma vida de oração constante? Porque Jesus tinha uma vida de oração constante. E o interessante é que o argumento que a gente às vezes usa para não ter uma vida devocional constante, seja de leitura da palavra, seja em oração, seja nos tempos de solidão a sós com Deus ou nos cultos em família, é as muitas tarefas. E os 3 exemplos que eu separei aqui, nós não vamos observar todos, mas eu separei 3 exemplos que está no material que os irmãos receberam pelo WhatsApp, de que Jesus, quanto mais o sugavam, né? Quanto mais as multidões o cercavam, quanto mais ele curava e realizava prodígio, ele não abria mão de se retirar a sós para orar. Vamos ler Lucas capítulo 5, verso 15, 16 e 17, que é o único exemplo que eu vou ler a referência. Diz assim: a sua fama, porém, se espalhava cada vez mais e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Não importava a demanda. Estão tocando a sua campainha, precisam que você atenda logo, é urgente. Ele se retirava um tempo para orar. Nós estamos falando daquele que era um com o Pai. Ou seja, não havia distância que os separavam. Nós nos relacionamos, o Deus lá e nós aqui, unidos pelo Espírito, pela mediação do nosso Senhor. E nós não sentimos essa necessidade de estar unido em oração. Esse Cristo, na sua crucificação, em um breve momento, ele agonizou ao sentir-se desamparado, distante do Pai, pelo pecado que levava sobre si. E nós? Como nos sentimos por passar 24 horas, às vezes, sem entregar 30 minutos de devoção ao Pai? Nos sentimos desamparados? Gritamos como uma criança num shopping, num terreno gigante, papai, papai, ou como o nosso Cristo gritou, Deus meu, por que me abandonaste?
Ou daqui a pouco entra o Netflix, uma mensagem de WhatsApp e passou, esquece. É igual aquela fomezinha, a gente bebe uma água, esquece, né? Come um biscoito, esquece. Ou a gente nada consegue nos saciar até que a gente encontre um tempo de estar sozinho com Ele. Uma vez eu ouvi o pastor Wilson Porte, da Igreja Batista, né, da Barra Funda, ele falando, eu aceito você falar que acabou não orando, mas eu não consigo entender você falar que não sentiu falta. Não sentir falta é um grande problema. No outro exemplo, em Marcos 1,35, tendo levantado muito antes da luz do dia, ele se foi, partiu para um lugar solitário e lá orou. A exemplo do registro anterior, Jesus, acossado pelas multidões, deixa as multidões para trás e segue para orar. Mateus 14, 23. E quando ele despediu as multidões, subiu a montanha a fim de orar. E nesse de Mateus é muito legal, porque Jesus ainda manda os discípulos ficarem. Olha, fica por aí que eu estou me retirando para orar. Não vem trazer as demandas dos outros, não. Ele despediu as multidões. Aí vem os discípulos, talvez com seus bloquinhos de nota, com os pedidos de orações, com os pedidos de milagres, com os pedidos de multiplicação. Jesus falou, não, fiquem aí. Eu estou me retirando para orar. As solicitudes da vida não o separava da busca da comunhão com o Pai. Então, nós precisamos nos mirar nesse exemplo de Jesus. Então, uma igreja busca ter uma vida orante, busca ter uma vida de oração constante, porque aquele que é o seu cabeça, assim vivia. Nós oramos porque Jesus orava e oramos também porque é uma necessidade. Salmo 42, eu já fiz menção aqui, verso 1 e verso 2 diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu irei e verei a face do meu Deus? Salmo 63, aqui que nós lemos, o salmista falava de acordar no meio das noites, nas vigílias noturnas, para encontrar-se com seu Senhor. Uma alma insaciável, o anelo com Deus, de uma forma que ele não podia conter-se. Eu preciso. Eu vou dormir que eu estou cansado, amanhã eu acordo um pouquinho mais cedo e oro. Ele acorda no meio, nas vigílias noturnas, porque ele deitou-se para dormir sem o principal. A gente chega da rua com fome, o que a gente fala? Não, tem que comer alguma coisa, senão de madrugada eu vou acordar, vou assaltar a geladeira, eu preciso comer alguma coisa, senão eu não consigo dormir com a barriga roncando. Mas a necessidade de Deus também nos provoca insônia. Também tem nos gerado inquietação. No outro Salmo 62, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente eu te busco, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. E porque esses homens tinham essa sede de Deus, porque eles tinham esse contato, essa intimidade, essa busca constante de estar diante de Deus, eles podiam responder com frequência, como no Salmo 118:5. Em meio à angústia eu invoquei o Senhor e Ele me respondeu, dando-me alívio. Era natural para eles colocar diante do Senhor e receber de diante do Senhor. Era um caminho, digamos assim, lubrificado, porque estava em constante movimentação, estava funcionando, a oração subindo, a bênção e o cuidado de Deus descendo. Não havia interrupção.
Não havia sujeira que impedisse o fluxo natural. Não tinha ferrugem ou teias de aranha. Traça, não tinha, porque era constante o uso. Oramos porque Jesus ora, oramos porque necessitamos. Se não necessitamos, temos que clamar a Deus que desperte em nós uma sede insaciável, e oramos por uma questão de obediência. Nós já fizemos menção do texto de Paulo, que diz: orai sem cessar, é um imperativo, é uma ordem. Mas nas parábolas de Lucas, em Lucas 11, nós temos a primeira em Lucas 11, a segunda em Lucas 18, mas nós temos algumas advertências, algumas instruções, melhor dizendo. Na primeira, nós temos uma exortação à perseverança na oração de fé. É interessante que as nossas traduções traduzem essa parábola como a parábola do amigo inoportuno. E não faz justiça ao que o texto quer falar. Mas, enfim, o texto da parábola, ela nos exorta a uma constância, a uma crença de que Deus fará, por amor ao seu nome. Naquela cultura, era uma vergonha você não abrir a porta para atender. Ser hospitaleiro era uma marca do povo, não só do povo de Deus. Então, aquele homem que é importunado, que o Senhor usa como exemplo, ele fala que ele, mesmo no meio da noite, tendo recolhido-se já com seus filhos, já estando dormindo, mesmo não sendo amigo, pela sua honra, por valor ao teu nome, ele levanta e lhe atende. O pai não fará muito mais? Porventura o pai deixará o filho batendo na porta porque já se recolheu para dormir? Porventura o pai deixará o filho na porta porque já terminou o expediente? A parábola nos exorta: não. Bata e se abrirá. Peça e receberá. E ela nos estimula de tal maneira que diz: olha, não é só o que você pediu, porque esse pai, ele não vai dar o que você está pedindo só, não, ele vai te dar o seu espírito. O seu espírito. Na segunda parábola, que é a chamada do juiz, iníquo, você tem uma exortação a perseverar na oração, ainda que demore. Na primeira, a exortação é ter fé que Deus lhe dará. Na segunda parábola, no capítulo 18, persevere até que aconteça, ainda que demore. Esse é o exemplo da viúva. Ainda que demore, persevere até que aconteça. Nessa segunda parábola, o que acontece? A história da viúva que chega diante do juiz reiteradas vezes e pede: julga a minha causa com justiça contra o meu adversário. Julga a minha causa com justiça contra o meu adversário. E de contínuo ela fazia, até que esse juiz, não temendo nem Deus nem aos homens, ele resolve: vou atendê-la porque está me importunando, e julga a sua causa. E o Senhor, quando conta essa parábola, ele nos faz uma pergunta que dá o sentido de todo o texto da parábola. Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque o exemplo da viúva é o quê? Está demorando, não me atende,
não está nem aí para mim, mas eu continuo. A hora que ele resolver vir ao meu favor, eu estarei esperando. Aí a pergunta de Jesus que nos exorta a perseverar orando com fé é: será que a hora que Deus resolver vir julgar com justiça, encontrará vocês esperando, à semelhança da viúva? A primeira exortação, a primeira parábola nos ensina a buscar com certeza de que o Deus que tem amor ao seu nome, que por amor ao seu nome faz grandes coisas no meio do seu povo, não se deixará envergonhar, de maneira que seu filho fique na porta batendo e ele não atenda. Então creia que Deus tem amor e honra o teu nome. Ele santifica o seu nome, então ele irá atendê-lo. Ele disse: bata e se abrirá, peça e receberá, porque o que busca, acha, o que pede, recebe. E não só o que pediu, eu dou em abundância, eu dou de mim. Você receberá de mim o meu Espírito. Na segunda, que é a exortação mais pertinente, talvez, se é que tem algo que não seja pertinente na palavra do Senhor, né? Mas é vivendo o que estamos vivendo, sentindo-nos como temos nos sentido injustiçados, defraudados, lesados em todos os sentidos, em todos os ambientes, em todos os locais da sociedade. Será que o Senhor encontrará em nós o que encontrou, o que a viúva, a fé da viúva? Não adianta, eu insisto, a hora que decidir, eu estarei aqui, porque eu sei que Ele julgará a minha causa. Essa é a exortação que o Senhor fez aos seus discípulos, conversando com os discípulos. Se demorar a petição de vocês a serem respondida, será que quando eu vier com a resposta, vocês ainda estarão nessa expectativa? E eu termino trazendo o exemplo de mais uma oração de Atos dos Apóstolos, onde quando Pedro estava preso, nesse evento que antecede, os irmãos se reuniram em oração. Mas quando Pedro chega, a fé dos irmãos mostra o quê? Não é Pedro. Não é Pedro, não acredito. Foi a fé que quando o anjo trouxe a resposta de Deus, encontrou. Eu não acredito. Ou como Zacarias, que no seu turno orava, pediu um filho, quando o anjo falou: eu vou te dar um filho. Quando Deus resolveu, depois de tanto tempo, na sua velhice, eu não acredito. O Senhor, você vai ficar mudo por isso. Então a pergunta que fica para nós nesta noite: porventura, enquanto passam os dias, enquanto tarda a sua vinda, enquanto Ele não julga o mundo com justiça, enquanto Ele não responde à minha petição, eu estarei aposto como um sentinela, aquele que está na torre de vigia, aguardando até que Ele venha? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça no nosso homem interior, através do seu Espírito, de maneira que Ele nos ache como as noivas prudentes, como as virgens prudentes, esperando. Ainda que tarda, não falhará. Ele virá. Amém?